irmãos, muita paz para todos. É sempre uma alegria muito grande estas oportunidades que nos cedem para que estejamos refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Esta casa que nos abriga há algum tempo é a primeira casa espírita de Brasília. Daqui saíram os que tem lá fora. E a esse tempo, até hoje, ocorrem os ensinamentos do Cristo, buscando a orientação da codificação da doutrina espírita. Nós queremos, de pronto, agradecer ao um querido irmão que iniciou todo esse trabalho aqui, em nome dele, que não foi um só, mas em nome dele, o nosso irmão Cauí, popular Cauí, Jorge Cauí Júnior. E aos outros que seguem esse trabalho para que ele continue firme no propósito de ajudar a todos nós. De minha parte, eu agradeço o quanto tem recebido desta casa. Estou aqui um tanto emocionado ao retornar depois de 1 ano e meio. Lembrou a nossa irmã Ana Maria, agora ali fora. Estamos há 1 ano e 6 meses desprotegido dessa plateia linda que aqui está. Mas temos hoje a gratificação de eu ter outras pessoas que estão nos ouvindo agora e que nós também desejamos a elas e a eles o melhor possível na sua reencarnação do momento. Cada um de nós, queridos irmãos, estamos aqui para aprender. Não temos como sair, desertar do aprendizado. É a vida que nos ensina. Tivemos a oportunidade, nós hoje podemos falar assim um pouco mais, porque tivemos a oportunidade da infância, lembramos dela. Tivemos da mocidade também, da juventude. Agora estamos participando de um processo novo para nós. Embora a gente viva o tempo, o dia a dia da nossa vida, mas quando chega, a gente passa dos 80, a gente encontra um mundo diferente. É interessante isso a gente pensar. Para os jovens de hoje, que vão se preparando para o amanhã, é tudo novo, meus irmãos. A gente tem uma surpresa fantástica todos os dias com a vida, a partir dos 80. Porque aí nós tivemos a condição de aprender a visualizar, a se interessar pela vida, porque até um certo ponto a gente leva a vida sem muito interesse. A gente quer, de criança, quer ser jovem, de jovem quer ser adulto, né? De adulto a gente quer fazer família, e por aí a gente tem um tempo neste embargo do nosso aprendizado. Mas hoje nós não estamos aqui falando para falar da nossa pessoa, nem das nossas dificuldades, né? Nós vamos falar de uma lição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. Só que essa lição se refere ao Evangelho de Mateus, que está no capítulo 10, versículo 8 de Mateus. Você vê, o Evangelho. Aí a gente vai fazer uma avaliação do que é que a gente tem como Evangelho. Nós estamos com o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Temos aqui
um trabalho a ser feito, uma reflexão a ser feita por Mateus, no Evangelho de Mateus, há um tempo atrás. E aí a gente precisa se organizar como aprendiz, porque o Evangelho não é um livro para que seja para se ler letras. Não é um livro para que se leia letras. O Evangelho é um livro eu anotei aqui porque foi uma informação que me chegou nova também. O Evangelho não é livro para de simples leitura, onde se leia letras, mas para reflexão. As palavras, para reflexão, as palavras aqui postas, elas têm um outro sentido, elas têm um espírito, e nós precisamos buscar o espírito da letra. Quando Jesus está no seu ensinamento presente com os discípulos, ele, depois de orientar os seus discípulos, ensiná-los, fazendo as coisas para que fossem vistas por eles, para que daí eles dessem os seus passos firmes, ele diz a eles, diz Jesus a seus discípulos, ide. Na lição de hoje, na reflexão de hoje, é assim: restituir a saúde aos doentes e de fazer o teu trabalho. Jesus dá aos discípulos a orientação precisa de todo o trabalho e depois também lhe dá a permissão para que eles comecem, para que eles deem andamento ao trabalho, deu a continuidade do trabalho de Jesus. Aquela época, os médiuns lá, naquele momento. Hoje, nós aqui, nesse dia especial da nossa vida, que possamos prestar um atendimento a irmãos doentes. A lição é restituir a saúde aos doentes. Como é que faz o médico? Vamos localizar-nos agora num pronto-socorro qualquer de atendimento médico. O que ocorre quando chega alguém num pronto-socorro para ser atendido? O médico não perde a ele um exame, não perde a ele um tempo, não perde a ele nada, ele simplesmente atende. Nós, meus irmãos, nós estamos hoje sendo estes convidados, ou os que estão sendo liberados por Jesus, para fazer o atendimento às necessidades que ocorrem com a nossa humanidade, com os nossos irmãos. Então é preciso que nós atentemos para isso, não? Vamos restituir a saúde aos enfermos. Como fazer isso? Como fazer isso? Naquela época não se conhecia como mediunidade, o recurso que era prestado a fazer as curas. Não, Jesus fez, os discípulos todos curaram pessoas, afastaram irmãos que estavam com dificuldades, encaminharam estes irmãos, porque Jesus, ele nunca desprezou nenhum que se aproximou dele, nem despreza até hoje. Então, quando ele tirava de alguém
o obsessor, ele já tinha o endereço certo para abrigar aquele obsessor. Isso era normal. Ele fazia um atendimento e até limpava o corpo. No caso da lepra, ele limpava o corpo exterior, o corpo do espírito, a carne. Agora, ele encaminhava sempre, era no instante, ele encaminhava quem estava provocando alguma situação difícil a outro a um local de apoio. E aí nós temos, interessante, que nós podemos imaginar, André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala, tem uma passagem interessante lá, chegou uma mulher, ele já estava abrigado no hospital em Nosso Lar, chega uma mulher batendo, pedindo socorro lá no portão, e ele foi lá ver por que não estava sendo atendida aquela criatura, aquela irmã. Por que não é possível atender? Mas o pessoal estava tomando conta os vigias ali, não puderam deixar que ela permanecesse ou entrasse. Mas aí veio o encarregado ou o chefe da equipe que estava atuando ali e explica para André Luiz: André, dá uma olhada, ela não tem condição no momento de ficar aqui. Não pode entrar aqui. Olha, dá uma olhada novamente. Ele vai observar que ela está toda manchada, toda, está em frangalhos o seu corpo espiritual. Olha só, está vendo por que não pode? E ele explica por que não pode. O livro também explica por que não pode. Esta irmã, ela tinha sido profissional em abortar crianças de outras mulheres. E aí estava com todo aquele recurso com ela. É o que ocorre com cada um de nós quando retorna ao mundo espiritual, à nossa pátria, ao nosso lar, a nossa casa, ela está lá nos aguardando. Hoje pergunta a mim: onde tu moras? Eu tenho meu endereço, eu dou lá meu endereço, onde eu estou morando agora, eu, corpo. Mas eu, espírito, eu tenho o meu lar, uma casa, minha residência, no mundo espiritual. E quando eu saio daqui, eu sou direcionado a esse ambiente, conforme eu tenha feito o que vim fazer aqui, conforme tenha atendido as orientações de Jesus e tenha feito o trabalho que era preciso ser feito, no caso, socorrer as pessoas que estão chegando a mim. Eu tenho condição de melhorar o meu ambiente. Eu posso construir com isso. Mas se não tiver, tenho que ir para aquele localzinho que é o meu altar normal, no meu dia a dia, com a minha ignorância e com todos estes recursos negativos que a gente carrega ainda. Para que a gente entenda que é possível se curar as pessoas, na época que estavam fazendo esse trabalho com Jesus, não se falava em mediunidade, mas ela estava presente a isso, e por isso nós recorremos do livro dos médiuns para hoje, para a nossa reflexão de hoje. No livro dos médiuns, no capítulo 6, a pergunta 131, ela nos fala do laboratório do mundo invisível. E Kardec entra em diálogo com os espíritos para
tomar informação como os espíritos se vestem e onde eles conseguem as roupas para se apresentarem. E esse livro ele vai explicando, do capítulo 8 até o capítulo 14, é maravilhoso isso aí. Vai explicar como é que nós e por que nós podemos fazer também a operação da saúde ou o tratamento dos doentes quando a gente precisar. Lá ele ensina, ele fala, ele nos mostra que nós gratuitamente recebemos de Deus esse recurso, que é um recurso especial. Todos nós temos, nenhum veio sem esse recurso. Todas as criaturas, todos nós que estamos aí encarnados aqui no planeta ou fora dele, temos. O que nos falta é conhecimento disso. Por isso está lá o que a gente lembra sempre: conhecer a ti mesmo. Jesus, ele lembra nós assim: conhece a verdade e vos libertarei. O dia que nós nos conhecermos a nossa verdade, nós vamos estar libertos para fazer o nosso trabalho de acordo com a orientação de Jesus e sem desgaste para nós. Saímos então da perturbação, aí estamos livres. É simples assim. Mas isso carece do esforço, por exemplo, o estudo. Jesus não esqueceu de deixar conosco as informações. A véspera da sua saída do corpo de carne, como os discípulos estavam um tanto aflitos ou preocupados com isso, perguntaram: mestre, como poderemos te encontrar depois de sair daqui? Como podemos, onde podemos te encontrar? E ele fala: ora, quando ou se dois reunirem-se em meu nome, eu vou estar no meio deles. Eu não os deixarei órfãos. Jesus não nos deixou na orfandade. Ele está presente conosco. Se Jesus está conosco, presente em nossas vidas, em nossos atos, nossas atitudes, o nosso comportamento, precisa estar nesse nível, no andamento da informação do Cristo. Porque ele diz ainda assim: olha, calma, não apressa. Eu pedirei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. Esse outro Consolador, aí sim vocês podem ficar mais à vontade, porque Ele vai ficar entre vós, não sai mais. Fica entre vós o outro Consolador que o Senhor Jesus nos promete. E agora nós estamos apresentando aqui o Consolador que Jesus prometeu. A doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus. Não importa se é o Evangelho segundo o Espiritismo, se é de Mateus, se é de João, se é de Paulo, não. Importa que nós estejamos vinculando-nos ao Evangelho, à moral de Jesus, ao fazer o bem, ao dedicar-se pela causa do bem, a prestar atenção no que vem para nós e trabalhar a nossa vida dentro de um processo educativo. Nós estamos num planeta, no orbe terrestre, que é uma escola. A doutrina espírita também é uma escola. Esta casa proporciona para nós uma escola. Mas não é a casa, não é a doutrina espírita,
nem é o orbe terrestre, sendo a escola, que vai fazer o nosso trabalho. O aluno é que tem que fazer o trabalho. O professor não pode fazer o trabalho do aluno. Ele simplesmente passa informações. Ele ajuda o aluno. É o que nós recebemos aqui nesta casa. É o que nós recebemos da doutrina espírita, Paulo. É o que recebemos de Jesus todo instante. O ensinamento, o amor. Estou com vós, não os desertarei. E é todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este será bem-vindo à casa paterna. Meus queridos irmãos, nós vamos seguindo a nossa marcha de vida, praticamente alheio a nós mesmos, mas com a responsabilidade assumida ao encarnar. Mas, um outro ponto que nós estamos aqui querendo verificar hoje. Nós fizemos anotações aqui, nós passamos uma semana inteira pesquisando coisas e fazendo anotações, só que agora não tem como, não dá tempo para a gente olhar isso tudo, nem ler. Nós estamos só raciocinando as nossas necessidades por enquanto, e isto vai consumindo o tempo, porque aquele relógio ali, ele não foi, ali parece que não tem educação, ele segue com marcha direto, né? Não para um pouquinho para a gente fazer a nossa. E quase sempre nós estamos fazendo isso com a vida. A vida não para que nós aprendamos de novo, repitamos a lição de Jesus, não. O Senhor não repete as suas lições. É preciso que a gente tenha atenção para aprendê-las de imediato. Senão a vida anda, o tempo não espera. Nós somos viajores do tempo. Estamos passando por aqui, por esse planeta, agradecendo a Deus por estar aqui. Um planeta abençoado. Esse orbe é abençoado para nós abrigar a melhor condição de nossas vidas, podem ter certeza. A melhor condição de nossas vidas, todas as nossas vidas, a melhor condição é esta. Foi esta que o Pai conseguiu para nós, com a melhor condição para nós, com a família que temos, com as dificuldades que surgem, com as nossas necessidades todas. Com certeza absoluta é isso. Porque se nós estivéssemos em condições diferentes, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Hoje nós vivemos um problema mais ou menos sério, e já tem muitas pessoas agora identificando o medo mais forte. Tem pessoas que estão simplesmente apavorados com a pandemia, por exemplo. Olha, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós somos seres passageiros por aqui. Nós não temos permanência de vida nesse corpo que nos abriga. Nós precisamos sair dele. Nós precisamos crescer, melhorar, evoluir. E só aqui não pode. Não dá tempo, é curto. 100 anos de vida para uma evolução qualquer que representa para nós, para uma evolução milenária, para uma evolução sem fim, para um ser de vida eterna que equivale 100 anos. Nós alcançamos 85 agora, assim, é por isso que a gente às vezes fala coisa assim, porque já está meio, né? Mas é normal para nossas vidas isso. Só vai chegar um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, e eu vou ter que voltar, procurar meu endereço antigo para mim, mas que ele é muito presente. Porque mesmo agora, reencarnados nós, todos nós, temos sonhos. E quando nós estamos sonhando, nós estamos convivendo com as nossas vidas. Não quer dizer, por isso, a maioria das vezes,
nós não conhecemos as pessoas com quem estamos lidando no Beco do Sono. A gente encontra pessoas de todo jeito, não sabe quem é, por que está encontrando isso. São pessoas de convivência anteriores. Não quer dizer que seja na última, nossa próxima agora não, mas pode ser para lá para trás. Exemplo disso nós temos muito na literatura espírita. Mas a gente vai vendo que se a gente se esforçar um pouco, se a gente tiver à disposição, porque a vontade é uma alavanca muito forte para a nossa marcha. A vontade, simplesmente a vontade, é uma alavanca que vai. Mas a gente, as nossas vontades, elas ainda estão, parece que acanhadas. Nós temos vontade, mas desiste. Aparece qualquer coisinha. Eu estou com vontade de ir fazer uma visita a pessoas que estão enfermas, mas o tempo não está bom, o trânsito está diferente, está difícil, as minhas condições financeiras não estão suficientes para dispor recursos. Um monte de coisinhas a gente vai inventando e aí a gente acaba não fazendo a nossa visita. Tem a vontade, mas foi desperdiçada. Não é uma vontade firme. Como algumas pessoas estão fazendo hoje, nós temos notícias aí, já surgem notícias de grupos trabalhadores, não é? Fazendo, por exemplo, esta casa tem uma obra onde abriga crianças e idosos. Olha que coisa interessante. Já até virou escola. É interessante isso ou não? Tem quantas pessoas estão lá trabalhando? A gente fica aqui no centro, por exemplo, um tempão sem ir lá para visitar, simplesmente. Ora, mas não são só lá não, tem outras casas, muitas casas que estão abrigando pessoas. Tem muitos jovens trabalhando na rua. Aqui também o pessoal tiveram a ideia e continuam fazendo uma distribuição de alimentos e de sopa. Olha que coisa, hein? Nessa época, está na pandemia, está difícil, como é que se vai se deslocar para entregar um prato de sopa? Tem gente que faz. Nós não estamos noticiando isso porque não participamos disso. Mas se a gente se esforçar um pouco, nós vamos encontrar as pessoas que precisam e quem está fazendo o trabalho. Então, no Evangelho de Jesus, a informação é: ide, restituir a saúde aos doentes. A saúde pode ser restituída ao doente da ignorância, se eu tiver algum conhecimento e quiser distribuir, tiver a disposição de dar o conhecimento àquela criatura. Eu posso restituir a saúde do enfermo da alma, se eu tiver palavras para ele no dia que está em dificuldade, em depressão. Eu posso restituir a saúde, tirar a doença da pessoa que está sem ânimo para o trabalho, se eu lhe oferecer a oportunidade do trabalho. Nós estamos fazendo curas especiais sem dar conta disso. Ou estamos perdendo oportunidades excelentes junto a nós sem dar conta. Por quê? A pergunta é: por que ainda hoje estamos só na fala? Cadê o nosso bem-fazer? Como eu posso alcançar aquele que está necessitado lá fora? Eu só encontrarei se eu estiver lá fora. Se eu estiver aqui dentro esperando que ele venha, ele não vai conseguir chegar. Mas, em muitas ocasiões, eles nos chegam
Eu vou passando na rua e alguém me para perguntar alguma coisa, mas a minha pressa não deixa que eu o atenda, porque antes que ele termine a frase eu já sei o que vou responder para ele e digo alguma coisa. A outras ocasiões, nós vamos numa calçada, andando numa calçada, tem um grupo de pessoas lá na frente e eu saio para outra, não vou passar ali não, que vão querer alguma coisa comigo. Por causa que essas pessoas estão de roupas sujas, estão morando na rua, eu tenho receio de passar perto. Mas tem um que se desloca de lá e vai para o meu caminho. Por quê? Grande surpresa algum de nós terá ao desencarnar e a dar de cara com esses irmãos, e são pessoas de nossa intimidade antiga, entes queridos às vezes. Só nos buscam aqueles que têm a ver conosco. Nenhum vem sem que tenha um compromisso comigo. São pequenas informações que nós estamos trazendo hoje, elas estão desconhecidas de nós, ou é uma vivência constante nossa, no dia a dia? Por que então eu tenho que chegar aqui numa oportunidade sublime dessa de fazer um trabalho que pode estar sendo, alguém está ouvindo com alguma necessidade por aí afora, e eu me encarregar de dispor a falar aqui de necessidades banais como as nossas. A saúde da alma. Olha, os enfermos da alma são em quantidade grande. Enquanto nós estamos aqui num grupo de pessoas limitados, nós temos uma multidão de criaturas que estão desprovidas dessa roupagem grosseira que podemos ver agora. Mas estão doentes também. São vários, muitos que estão doentes da alma, do espírito. Esses irmãos precisam do nosso apoio. Como o médium pode apoiar um espírito que não conhece? Simplesmente se tiver aprendido com Jesus, dispor dos seus recursos, do amor, da compreensão, principalmente, do respeito, e saber ter a atenção de escutar a voz da caridade que diz: atende, é teu irmão. A caridade, ela não sossega, ela fala isso para nós o tempo todo. Quando há esses momentos, a caridade está junto. Atende, é teu irmão. E nós, meus irmãos, vamos tocando a vida, nem sempre com disposição favorável para o aprendizado. Nem sempre aprender é importante para nós. Nós queremos aprender coisas, mas aprender de verdade para fazer, porque só aprendendo é que faz. É preciso que tenhamos a disposição de fazer. Ainda no livro dos médiuns, nós temos uma informação interessante que eu trouxe para... É no capítulo 8, no Laboratório do Mundo Invisível, mas aqui no capítulo 128, é só uma historinha para a gente dar uma ideia das nossas necessidades. Foi o Espírito São Luís quem nos deu solução imediata, mediante as propostas seguintes. Citamos o caso de uma aparição de um espírito, de uma pessoa viva. Um espírito de uma pessoa viva foi ao hospital visitar uma médium vidente que estava enferma no hospital.
E lá se apresentou a ela para auxiliá-la e para que ela tomasse consciência de que ela não estava tendo uma alucinação e também não fosse reconhecido isso pelas pessoas, ele mostra para ela, tira uma caixinha de rapé do bolso e fica cheirando o rapé. Olha, um espírito de um ser vivo, que o homem estava vivo aqui na terra. Quantas vezes, meus irmãos, nós ao dormir, ou nem dorme, às vezes a gente tem um tombinho assim, um cochilo, como a gente fala, e a gente está a trabalho, se a gente tiver disposição. Nós vamos fazer um atendimento à distância, no momento. Eurípides Bassanufo tem caso que identifica isso. Ele está na sala de aula sentado, bota a mão na cabeça por um instantinho, vai lá num certo local, à distância, faz um parto que era um parto complicado, ele precisa ir lá para fazer o parto de uma senhora. Olha que coisa! E ele volta e os alunos simplesmente notaram que ele deu um cochilo. No entanto, ele estava fazendo um trabalho demorado. Um parto não se faz em 30 segundos. Olha que coisa. É interessante, não é? Então nós podemos fazer o nosso trabalho, mesmo que a gente não esteja fazendo ele materialmente, materializado, quer dizer, não tem, a nosso tempo não dá para isso, a gente tem atividades que nos tomam esse tempo, mas nós temos o nosso espaço de repouso e podemos aproveitar. Então não há desculpa para nós, nenhum de nós, não temos nenhuma desculpa ao retorno nosso e estar criando alguma desculpa. Eu já tinha pensado em perguntar, mas eu não perguntei para ver se... Mas o nosso tempo não é que acabou. Nós estamos com um horário aí para a gente fazer o encerramento. Eu só queria lembrar ainda de agradecer a vocês, todos que estão nos ouvindo, e desejar de coração que as bênçãos do Divino Mestre Jesus alcance a cada um daqueles que se dispôs a nos ouvir neste dia. Ou se esta mensagem chegar a qualquer momento onde ela chegue, e quem vá tê-la, esteja com a luz do Divino Mestre acesa em seu coração. Se houver alguma dificuldade que seja com estas criaturas, Senhor, que a vossa misericórdia os ampare, aqueça-os com o amor que a vossa misericórdia envolve a todos nós que necessitamos. Muito obrigado. Um bom sono.